Oi pessoal, estamos aqui com mais um episódio do FPR 360, dando um giro pela nossa universidade. E hoje estamos com a presença do nosso querido reitor Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação estar aqui. A gente ficou muito feliz com a presença do senhor. E eu queria começar perguntando um pouquinho da sua formação. A gente deu uma lida, né, um pouquinho sobre a história da sua história. Eu queria que você falasse da sua formação, da sua carreira acadêmica, até chegar à reitoria da nossa universidade. Bom, deixa eu antes até dar um passo atrás, né, que eu acho que é relevante. Eu sou o primeiro da minha família, do meu núcleo familiar, que se formou numa universidade pública. A minha mãe e meu pai já são falecidos, mas a minha mãe era aqui do norte do Paraná. E o meu pai era do interior do Ceará. Sim. Nem me pergunto como eles se conheceram, né? Muito improvável. E se mudaram para Curitiba no início dos anos 60. E não eram formados, mas valorizavam demais a educação. Isso para eles era o principal. E essa herança, né, dessa valorização da educação eu recebi deles desde cedo. E eu me formei, eu fiz o curso de graduação na UFPR em História. Sim. Eu sou licenciado e bacharel em História e fiz paralelamente, ao mesmo tempo, o curso de Direito numa faculdade privada lá em Curitiba. Eu fiz mestrado, especialização, mestrado e doutorado no Direito, mas numa área que eu tentava unir as duas coisas. Conciliar as duas coisas. Eu sou um historiador do Direito, né? Eu faço História do Direito. E acho que consegui. Depois eu fiz um pós-doutorado na Itália, em Florença. Agora vai fazer 20 anos que eu fui para lá. Aliás, já faz 20 anos. 20 anos atrás eu estava em Florença. E a minha formação foi essa. Foi muito importante esse período em Florença. Eu tive contato com professores importantes da minha área. Sim. Eu virei professor na universidade substituto em 95, depois efetivo em 98, num setor pequeno, que é o setor de ciências jurídicas, né? E eu era uma espécie de patinho feio, na verdade, lá dentro, por várias razões. Porque eu não era formado em Direito na UFPR. Isso, ali para aquele curso de Direito, nessa época, era muito pesado. E eu era professor de uma disciplina teórica, História do Direito. Que lá a turma valorizava Direito Civil, Direito Penal, Direito Processual, essas coisas. Mas, apesar disso, eu sempre tive uma carreira muito feliz e contato muito bom com os colegas e com os estudantes. Chegou um dado momento na minha carreira que um conjunto de colegas pediu para eu ser o diretor. E era um momento tenso do curso, isso foi em 2008. O curso de Direito ele pode ser muito tradicional, né, com gente assim, com uma visão de mundo peculiar, digamos. E era um momento de transformação, em que o curso de Direito nós queríamos que fosse mais integrado com o resto da universidade, que fosse mais acadêmico, nossa pós-graduação lá já era muito boa. Sim. E eu aceitei o desafio, teve uma disputa renhida na época, eu ganhei a eleição em 2008, integrei de fato, acho, a nossa faculdade de Direito, né, como nós chamamos, a universidade. Eu participei sempre muito intensamente da vida da universidade. Era época de expansão ainda do Reúne, né? O curso de Direito cresceu, a gente deu uma boa renovada ali. Eu me reelegi em 2012. Sim. E quando eu estava no final do meu segundo mandato, quase 8 anos na direção, aí aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Os meus colegas, só que daí os colegas de conselho universitário, colegas diretores, eles falaram: Ricardo, por que você não vai para a reitoria? Sim. E eu resisti bastante à ideia. Mas no final, enfim, né, essa é uma história bem longa, eu acabei topando. Também foi uma disputa bastante complicada em 2016. Eu acho que a universidade tem que aprender a fazer campanhas políticas internas com menos baixaria, sabe? A gente não pode imitar aquilo que tem de ruim na política partidária. Sim. 2016 foi uma eleição difícil. Mas eu venci aquela eleição junto com a Graciela em 2016 e assim que eu me tornei reitor. Depois me reelegi e imagino que vocês conhecem o resto da história. Com certeza. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ali em 2016, quando você teve seu primeiro mandato como reitor, né?
E imagino também que logo no segundo mandato, um mandato mais tranquilo, né, em 2020, né, que foi uma eleição um pouco mais... A eleição foi. O mandato não. O mandato, imagino que não, né, muito pela pandemia, né, essas coisas. Mas a eleição foi uma eleição mais tranquila. Foi. Porém, logo em seguida veio uma pandemia, né, uma nova maneira de pensar. Na verdade, a eleição já estava na pandemia, 2020, né? Foi 2020, na pandemia, é. né, com certeza. E eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios que foi enfrentar, que você enfrentou assim. Olha, eu costumo brincar com os meus amigos dizendo assim, que se tiver um céu, um paraíso, um São Pedro na porta do paraíso, na hora que eu chegar lá, eles vão escancarar a porta e falar: entra, Ricardo, entra, nem vou te perguntar mais nada, por causa do período que eu acabei sendo reitor. Eu entrei no finalzinho de 2016, né? A posse foi no dia 19 de dezembro. Era o início do governo Temer, e o que aconteceu foi um corte drástico do orçamento das universidades, já em 2017. As universidades sofreram demais nessa época. Então, a primeira coisa, o maior desafio foi ver aquele corte orçamentário e lidar com isso. A gente teve que cortar na carne em 2017, e em 2018 e em 2019. Então, eu peguei essa crise. Em 2017, no primeiro ano de gestão, teve um outro grande desafio, que tinha um clima que ainda não passou completamente, de muita hostilidade com as universidades federais. E em 2017, especificamente, tinha um clima em que os órgãos de controle aderiram. 2017 foi um ano em que as universidades foram alvo do Tribunal de Contas, da União, da Controladoria Geral da União, do Ministério Público. Se você for pesquisar, você vai ver que naquele ano tiveram operações, não só investigações, que investigações todo mundo tem que se submeter na administração, é normal. Mas operações policiais ruidosas, pesadas, com gente chegando nos campi das universidades fortemente armados, e sempre com a imprensa junto, e a imprensa detonando as universidades. Aconteceu na Federal do Rio Grande do Sul, aconteceu na nossa UFPR, em fevereiro de 2017, eu tinha 2 meses de mandato. Aconteceu depois em Santa Catarina, que culminou com o suicídio do reitor, todo mundo se recorda dessa tragédia, e na Federal de Minas Gerais. 4 das universidades mais importantes do Brasil, não foi coincidência, de repente sofrendo tudo aquilo. A gente teve que passar por todo esse problema. Em 2020, o grande desafio da pandemia, que desafiou demais quem era gestor público e, sobretudo, gestor público da educação. Foi um momento delicadíssimo, foi um enorme desafio. E tudo isso, mais ou menos na mesma época, em 2020, que terminou meu primeiro mandato e eu fui para o segundo mandato. Eu ganhei, de fato, a eleição, junto com a Graciela de novo, com uma margem muito boa de votos. A gente teve 92% dos votos da comunidade. Nos estudantes foram 95%. Uma coisa que eu carrego para mim com grande orgulho, eu preciso dizer para vocês. Mas que a gente teve o grande impasse de não saber se eu ia ser nomeado pelo presidente da República de então, porque estava acontecendo em muitas universidades ele não nomear aquele que encabeçava a lista, né? Foi muita apreensão que acabou, enfim, dando certo. Em dezembro eu acabei sendo nomeado, mas foi uma luta também, que um dia vai ter uma história que vai ser contada, né? E assim, geri a pandemia durante todo o ano de 2021 e 2022, que foram anos que, para além do desafio do retorno, né, que daí apresenta assim, coisas difíceis para nós, era ano em que os orçamentos continuavam a ser cortados, em que a gente teve que encarar muita gente falando mal das universidades, aquela coisa da balbúrdia, etc. Então foi esse contexto muito complicado. E aí eu, como não deixo por menos ainda, me envolvi com a política dos reitores, né? Eu era vice-presidente da Associação dos Reitores, que era a Andifes, e virei presidente da Associação dos Reitores em julho de 2022. O mandato é de 1 ano, fiquei até julho agora de 2023, que foi um período intensíssimo, em que eu tive que lidar com o final do governo anterior e o começo desse novo governo, que são 2 coisas bastante trabalhosas. Uma transição bem diferente, né? São 2 governos bem diferentes, né? Então, Sim. eu imagino que para você ali num cargo de liderança como o seu, sente bastante essa mudança, né? Com certeza, foi bastante desafiador. Eu acabei fazendo parte do governo de transição, Sim, por ser presidente da Andifes. Fui a Brasília, participei das reuniões, ajudei a construir um pouquinho a ideia do que as universidades precisavam. Agora estou lutando para que isso seja implementado do modo como a gente desejava. Mas assim, sem fazer juízo, né, do governo A ou B, é sempre ruim, ou desafiador, ou difícil, você está no final de um governo e no início de um governo também.
Com certeza. No início do governo você tem que estabelecer novos contatos, muda muita coisa. Mas olha, foi um período rico. E você falando assim, né, acabou passando por duas trocas de governo ali em 2016, como você falou, do Temer para o outro governo, né? E esse ano também, outra troca de mandato também. Então, eu peguei três governos, três presidentes da República, Temer, Bolsonaro e Lula. Eu imagino que não tenha sido nem um pouco fácil, né? Não. 3 mudanças muito grandes. Sim. E, reitor, assim, para o futuro, o que você planeja? O ano que vem temos eleições, né, na reitoria. Já abro o convite para o senhor, se você quiser, vamos lançar aí um projeto para poder fazer entrevista com todos os candidatos à reitoria, para a gente poder abrir as ideias, mostrar os planejamentos e fazer um convite. Já deixo o convite aqui para você, para poder voltar aqui. Se bem que eu não sou candidato, né? Você sabe que... Sim. Nem poderia, né? Nem poderia, porque no máximo são 2 mandatos. Mas acho ótima a iniciativa de vocês. Parabéns por isso. Mas veja, eu tenho mais 1 ano e tanto de mandato ainda dessa gestão. Eu quero trabalhar bastante até lá. O plano é esse, né? A gente está com uma equipe renovada agora, todo mundo com muito gás. A gente quer fazer bastante coisa e contribuir com o planejamento daquilo que vem depois. Tanto que a gente está organizando uma grande discussão sobre a universidade. Eu não sei quem que vai ser candidato ainda a reitor ou quantos candidatos vai ter. A universidade sempre tem muita especulação. O que eu estou preocupado é da gente organizar um movimento de debate sobre o futuro da universidade. Daí, a partir daí, os nomes, dentro, claro, do nosso campo, vão vir. E é um campo que está bastante privilegiado, eu acho que não só o pessoal da gestão, mas todas as direções de setor. Nós temos 16 setores na universidade, setores ou campi. E todos, inclusive de Jandai, estão envolvidos nesse processo coletivo. Isso nunca aconteceu na história da universidade antes, hein? E você ter 100% dos setores envolvidos no mesmo projeto, né? Então nós vamos desenvolver esse projeto, discutir a universidade, mas eu vou fazer isso sem deixar de gerir essa universidade para buscar resultados, né? Para que ela melhore cada vez mais, como tem efetivamente melhorado. Então meu plano para o ano que vem é isso, porque o meu mandato termina em dezembro do ano que vem. Até lá... temos mais muito chão aí pela frente. Vida dura, sem dúvida. Bom, reitor, eu queria que você, hoje, divulgação, né, da segunda chamada, segunda fase do vestibular da UFPR, queria que você mandasse um recado para o pessoal que vai prestar a prova, que sonha em ingressar na universidade mais antiga do Brasil. Deixa um recado para o pessoal e muito bom estar conversando com você. Veja, meu caro, eu que agradeço demais o convite, muito bacana a iniciativa, enfim, desse projeto de extensão. Então agradeço a todos os estudantes e docentes que são envolvidos. Eu acho que é uma baita coisa que vocês estão fazendo e a conversa foi ótima mesmo, né? E eu quero deixar essa mensagem, de fato, a quem tem esse sonho, que costuma ser o grande sonho, o sonho que vale a pena ser sonhado para um jovem, que é o de entrar nessa universidade, que sim é a mais antiga do Brasil, mas o mérito não está só nisso, né? Está na sua qualidade, nos seus resultados. Uma universidade que é líder no Paraná, indiscutivelmente, que está entre as melhores do Brasil. Hoje saiu o ranking da Folha. Continuamos em 8º lugar, considerando as estaduais e as federais, a 5ª federal do Brasil. Sim. Um belíssimo resultado. Portanto, uma grande universidade com muito afeto, com muito calor humano, e queremos receber os calouros e calouras. A gente não votou o calendário do ano que vem ainda, mas provavelmente no dia 26 de fevereiro do ano que vem, que acho que vai ser o primeiro dia de aula, com os braços abertos. Aliás, antes disso, no dia 19 de janeiro, que eu acho que vai ser o dia da divulgação do final do vestibular, o dia do banho de lama, eu quero estar lá em Curitiba, mas quero vir também nos campi, para abraçar com lama e tudo esses alunos e alunas e desejar uma vida muito feliz dentro da universidade, que o meu trabalho no dia a dia é para garantir isso para os estudantes. Poxa, muito obrigado pela presença, reitor. A gente fica muito feliz com a visita, o campus inteiro de Jandai agradece e esperamos que você possa vir muito mais vezes aqui. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado e é isso. Obrigado, gente. Logo eu volto para Jandai. Já acabei de me comprometer lá, eu acho que esse ano ainda. E é sempre bom estar aqui com você. Jandai mora no nosso coração. Muito obrigado, reitor. Obrigado. É isso, pessoal. Tchau, tchau.